Boa noite, meus amigos, mais uma vez. Sejam todos muito bem-vindos ao terceiro encontro do estudo do livro Caibalho, aqui sob a participação do Grupo Nacional de Jovens, no espaço sediado pela Loja Himalaia, e é um grande prazer estar com vocês mais uma vez. Nos últimos encontros, nós falamos inicialmente da introdução do livro e do capítulo 1. A introdução, eu quero chamar a atenção mais uma vez que a introdução do livro apresenta questões balizadoras, questões norteadoras do nosso estudo. Ou seja, a que serve? Para que serve esse estudo? Qual é o objetivo? E o que está posto como requisito ou requisitos para nós termos a profundidade e conseguirmos acessar essencialmente o que o Caibalion pretende nos dizer, pretende nos trazer. O Caibalion nos remete, como está presente no capítulo 2, perdão, no capítulo 1, que trata da filosofia hermética. Logo na abertura desse capítulo, logo na abertura desse capítulo, no capítulo 1, que trata da filosofia hermética, é dito sobre o significado do termo Caibalion. Eu quero repetir. A palavra Caibalion, na linguagem secreta, significa tradição ou preceito manifestado por um ente de cima. Esta palavra tem a mesma raiz da palavra Kabbalah, com o acréscimo do ion, isto é, vida ou ente manifestado. Isso é muito interessante, porque se Caibalion traz a ideia de tradição e manifestação, expressão daquilo que vem de cima, como um recado, como uma influência, como um espargir de algo elevado, o Caibalion pode ser reconhecido também como uma espécie de portal, por meio do qual é possível acessar algo ou alguma coisa. O que seria isso? O que seria essa coisa? Nós estamos falando da filosofia hermética. O que seria hermético? Para além da ideia de uma Tupperware que protege algo e deixa algo hermeticamente fechado, é uma filosofia ou uma sabedoria que está guardada. E o que nos distancia dessa sabedoria? O que torna essa sabedoria, em algum momento, por alguma razão, inacessível para nós? Será então que essas escolas secretas, essas escolas de mistérios, que existem com o objetivo de transmitir esta sabedoria, estes ensinamentos, é elitista? Existe uma discriminação? Na verdade, quem realiza essa discriminação ou quem coloca essa divisão entre nós somos nós mesmos, de acordo com aquilo que a gente pode concluir a partir do estudo do livro, a partir do estudo da doutrina secreta. Afinal, a filosofia hermética aponta para a doutrina secreta. Uma vez que o requisito para nós alcançarmos, acessarmos isso que se diz o Caibalion, ou atravessar o Caibalion, o portal hermético, ou aquele portal cujo guardião é o grande Hermes, o três vezes grande. O requisito, a chave para transpor tal portal não é senão nós mesmos. Nós conseguimos identificar no âmago dos nossos corações quem nós somos? A que viemos? Por quê? Por que o sofrimento? Por que a dor? Essas grandes questões que assolam a humanidade, amargam os corações humanos, mas que também nos causam uma dor, um sofrimento que nos movimenta. Porque esse desconforto interno que faz a gente ter estas questões, nos levam adiante. Esse incômodo, esse comichão. Por quê?
Por quê? Eu quero saber. Mais que conhecer. Quando a gente abre um livro, lê e pesquisa, escuta, descobre, nada é o suficiente. Parece que falta alguma coisa. A nossa alma clama, a nossa alma nos chama, nos faz um convite. O convite para nós encontrarmos ou desvelarmos quem nós verdadeiramente somos. Quem sou eu? Será que alguém aqui pode responder quem sou eu? Será que alguém aqui pode responder? Se não eu? Essa autodescoberta, essa autorrealização, ainda que as circunstâncias externas da vida, as imposições que a vida nos traz, circunstâncias, ocasiões, encontros com outras pessoas, não são senão reações, processos, equações, reações químicas, digamos assim como um exemplo, que promovem internamente um processo. Aparentemente vem de fora, quando na verdade desperta algo interno. E o Caibalion, ou Caibalion, é um portal que exige uma autodisposição. Que requisito é esse que se diz que separa um do outro, aparentemente? A chave, meus amigos, eu suponho, está na mente. Como a gente pode tratar de algo ou tentar acessar algo? Afinal, será que a gente consegue tentar ou apenas desejar se a nossa mente ainda não está atenta para aquilo que se pretende? Essa autodescoberta, essa autorrealização, que seria o final ou talvez o começo do caminho, do percurso da jornada hermética, talvez seja o grande X da vida. Os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento. Nós somos os nossos obstáculos. Nós somos a. Tem uma cobra na minha bota. Existe uma pedra, tem um problema no meu calcanhar, calcanhar de Aquiles. Nós mesmos somos os nossos algozes. Talvez buscar soluções externas seja em vão, talvez. Mas olhar para dentro pode nos dar a oportunidade de vislumbrar o Caibalion, o grande Hermes. E quando se diz que os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento, eu me recordo de uma experiência compartilhada por um irmão teosofista que, em dado momento da vida, quando procurava encontrar soluções para uma questão pessoal, e ele vasculhava livros, pesquisava, e abria um livro aqui, abria um livro ali, a doutrina secreta, autocultura do ocultismo, a voz do silêncio, ocultismo prático, e lia e revirava livros, mas não encontrava uma solução. Conseguia alcançar intelectualmente, fazia o cálculo, um mais um é igual a dois, mas não colocava, não conseguia colocar em prática. Qual é o problema? O que nos impede de realizar a filosofia, a sabedoria, expressarmos quem nós verdadeiramente somos?
O caibalho exige de nós um mergulho verdadeiro. Um mergulho verdadeiro em busca dessa sabedoria, em busca dessa realização. Não um mastigar ou um processo mecânico mental, mas algo que vai além. Que quando a gente levanta um pouco o véu, percebe o seguinte, ou passa por aquela sensação: caramba, né, não tem nem expressão, porque é algo que se realiza e que se expressa a partir de então de maneira espontânea. E esse irmão teosofista compartilhou que, investigando sobre essas questões pessoais, que ele procurava encontrar soluções nos livros, ele conseguiu, quando, no momento em que ele não estava lendo livro nenhum, e de repente, eureka. Então, a sabedoria não é um fruto ou um objeto de desejo, ainda que a gente busque. É um processo espontâneo, natural, um processo interno, que vem de dentro. E a gente vai caminhando na vida, sabedoria, sabedoria. E no último encontro internacional e seminário de inverno que aconteceu aqui no Brasil, o presidente internacional da Sociedade Teosófica, o Tim Boyd, ele comentou assim: nós teosofistas fazemos o seguinte: estudamos os assuntos, pesquisamos, lemos e fazemos o seguinte: finge, 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 para um dia parar de fingir e executar. Ou seja, eu estou falando de caridade, mas vamos tentar exercitar intelectualmente. Vamos falar sobre isso. A gente fala, se encontra, discute. Então, esse trabalho intelectual é importante, porque a gente vai fazendo o nosso organismo buscar, se esforçar para aquilo que talvez ainda o nosso corpo não consiga, não consegue expressar espontaneamente. Então a gente finge, a gente busca, e já é alguma coisa. E esse estudo, perdão, aponta para algo que pode promover uma regeneração do ser, nos tornarmos entes no mundo mais amorosos, caridosos, e que possamos, assim, exercer um serviço no mundo. O capítulo 2 que trata efetivamente do assunto os sete princípios herméticos, que é o tópico principal do nosso encontro de hoje, inicia trazendo o seguinte trecho ah, dos pergaminhos que foram encontrados em Nag Hammadi, né? que se diz ser que se diz ser de Hermes. E esse axioma diz o seguinte: os princípios da verdade são sete. Aquele que os conhece perfeitamente possui a chave mágica, com a qual todas as portas do tempo podem ser abertas completamente. Diz o Caibalion. Eu gostaria de pedir a ajuda de alguém para fazer a leitura junto comigo. E eu gostaria de pedir para a Daiane. Você pode ler, Daiane? Aí começa na página 19. Os sete princípios em que se baseia toda a filosofia hermética são os seguintes. Aí começa, né? Elencar. Mais à frente, a gente passa a bola para outra pessoa ler também. Que tal? Os primeiros sete princípios, é isso? Isso, Herméticos? isso. Os primeiros sete princípios herméticos é o princípio de mentalismo. É esse que você estava lendo agora? Página 19, né? Os sete princípios herméticos, É que o capítulo meu, 2. eu tô em PDF. Ah, então vai no capítulo 2. Tá, eu tô no capítulo 2, no parágrafo um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É isso? Então, na verdade, está bem no começo ainda do capítulo 2. Eu nem comecei a ler nada. Ahn, Ah, tá. Você tá na transmutação. Ah, tá. Eu tô no capítulo errado. Calma. Eu não tava achando, eu falei, gente. Eu tô muito pra frente. Pera, deixa eu voltar. Desculpa. Tranquilo. Tá.
Os princípios da verdade são 7. Aquele que os... É esse que você estava lendo agora. Esse mesmo, vamos lá. Então tá. Os 7 princípios em que se baseia toda a filosofia hermética são os seguintes: 1, o princípio de mentalismo. 2, o princípio de correspondência. 3, o princípio de vibração. 4, o princípio de polaridade. 5, o princípio de ritmo. 6, o princípio de causa e efeito. 7, o princípio de gênero. Estes 7 princípios podem ser explicados e explanados como vamos fazer nessa lição. Uma pequena explanação de cada um deles pode ser feita agora e é o que vamos fazer. 1. O princípio de mentalismo. O todo é mente, o universo é mental. O Caibalion. Continua lendo? Este princípio. Eu vou apenas fazer um pequeno comentário e você continua, pode ser? Uhum. Então, como a gente tem visto, o hermetismo ou a filosofia hermética se baseia em 7 grandes princípios, tá? E que seriam chaves mestras que auxiliam o buscador a solucionar enigmas. Enigmas internos, enigmas que dizem respeito aos grandes problemas da alma. Nós vamos ver mais à frente que estes princípios podem se desenvolver em subprincípios. O livro, mais lá na frente, fala sobre um subprincípio, que está claro, está expresso. Mas eu poderia dizer que existem subprincípios mais, que a gente pode identificar por decorrência, por analogia e aplicação. E o hermetismo, o Caibalion, diz o seguinte: nós vamos trazer apenas meias palavras e vocês vão completar. Nós vamos trazer um pontinho e vocês vão completar, ir além. É como um incentivo, um convite. Eles não vão trazer todas as respostas, mas uma parte e a gente continua. Daiane, vamos lá. Obrigado. O princípio de mentalismo. Este princípio contém a verdade que tudo é mente. Explica que o todo, que é a realidade substancial que se oculta em todas as manifestações e aparências que conhecemos sobre o controle de universo material, fenômenos da vida, matéria, energia, numa palavra, sobre tudo que tem aparência aos nossos sentidos materiais. É espírito, é incognoscível, é indefinível nível em si mesmo, mas pode ser considerado como uma mente vivente infinita e universal. Ensina também que todo mundo fenomenal ou universo é simplesmente uma criação mental do todo, sujeita às leis das coisas criadas, e que o universo como um todo, em suas partes ou unidades, tem sua existência na mente do todo, em cuja mente vivemos, movemos e temos a nossa existência. Este princípio, estabelecendo a natureza mental do universo, explica todos os fenômenos mentais e psíquicos que ocupam grande parte da atenção pública e que, sem tal explicação, seriam ininteligíveis e desafiariam o exame científico. A compreensão deste princípio hermético do mentalismo habita o indivíduo a abarcar prontamente as leis do universo mental e a aplicar o mesmo princípio para sua felicidade e adiantamento. O estudante hermetista ainda não sabe aplicar inteligentemente a grande lei mental, apesar de empregá-la de maneira casual. Com a chave mestra em seu poder, o estudante poderá abrir as diversas portas do templo psíquico e mental do conhecimento e entrar por elas livre e inteligentemente. Este princípio explica a verdadeira natureza da força, da energia e da matéria, como e por que todas elas são subordinadas ao domínio da mente. Um velho mestre hermético escreveu há muito tempo: aquele que compreende a verdade da natureza mental do universo está bem avançado no caminho do domínio. E essas palavras são tão verdadeiras hoje como no tempo em que foram escritas. Sem essa chave mestra, o domínio é impossível e o estudante baterá em vão nas diversas portas do templo. Você quer fazer algum comentário, Daiane? É, então, eu tenho estudado sobre isso, na verdade, né? Tá dizendo que tudo começa na mente, no caso, né? Tudo começa na mente. E nos estudos que eu tenho
tem observado, está dizendo que nós mesmos somos criação do todo, mas todo o nosso universo também é criação da nossa própria mente. E é por isso que a gente tem que muito saber aquele negócio, estudar a nossa própria mente, né? Porque tudo é mental, né? Tudo surge do mental. Nós criamos o mental, a nossa vida surge no mental, de um pensamento, no caso. Eu acredito muito nisso. E aí depois tudo que a gente pensa se cria, mas tudo que a gente fala também se cria, né? Eu acho que um é consequência do outro, assim. E é por isso que a gente tem que, eu acho que eu tenho analisado dessa forma, né? Conhecer e entender a nossa própria mente, saber que é, quem é essa pessoinha aqui dentro da gente mesmo, né? Nossa mente é quem nós somos, né? Tudo que nós aprendemos, tudo que nós vemos, tudo que nós ouvimos, a família onde a gente está, o ambiente que a gente vive, e a nossa mente é consequência de tudo isso, dessa junção de coisas, né? E aí reflete, é aquilo, né? Na Cabala a gente fala, né? Tudo, no Kybalion também, tudo que está em cima é correspondente com o que está embaixo, né? Então, muito do nosso microcosmos, que é a nossa própria mente, reflete também pro macro, que é tipo o todo. Então, a gente pode pensar também a nossa própria mente como um reflexo do todo. A gente meio que dá para fazer essa comparação, assim, para ter entendimento, eu acho. Muito interessante. Agora eu vou só ficar provocando vocês. O seu comentário eu acho muito interessante, né? Sobre a questão do mundo ser baseado na ideia do mentalismo, né? Do princípio do mentalismo, que a mente tem a capacidade de criar, né? De transformar, de transmutar. E quando a gente não está atento para essa nossa capacidade, a gente pode, sem querer, gerar impactos que nós não desejamos. Ou seja, uma contradição. A gente pode viver uma contradição. Agir de uma forma, querendo alcançar outra coisa, sendo que a nossa atitude, a nossa postura traz consequências completamente distintas daquilo que a gente gostaria de alcançar. Então, não adianta a gente querer resultados diferentes se a gente continua fazendo a mesma coisa. E tudo começa pela mente, na postura nossa, na nossa postura mental. Eu não sei quem levantou a mão primeiro, o Elton ou a Mayara. Acho que foi a Mayara. Pode ir, Wellington. Vai primeiro. As damas primeiro, pode ser. É que eu vou explanar 3 pontos aqui que, para mim, são coisas recorrentes que, por mais que eu escutei um dia, são coisas que a minha cabeça fica revisitando e eu sempre tento ir mais a fundo porque é algo que eu acho que é muito profundo. E aí, é mais para complementar mesmo, assim, porque pode ser útil para alguém. A primeira coisa que eu aprendi começando a estudar isso foi entender que o nosso pensamento não é a nossa consciência, que a nossa consciência é algo muito maior do que o nosso pensamento. E aí a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente entende que o universo é mental. Por isso que a gente fala muito sobre a meditação, da gente sentar e se observar. Porque quando a gente senta e se observa, é essa nossa consciência que está se fazendo presente, e não o nosso pensamento. Eu fico imaginando, sempre tento trazer para algo palpável, algo, um desenho, alguma coisa para eu conseguir entender, porque é a minha forma de compreender as coisas. Então, eu costumo dizer que o pensamento ele é menor do que a nossa consciência. E quando a gente se coloca presente dessa forma, só observando esse pensamento, a gente não se coloca julgando se é bom, se é ruim. E aí, se colocando consciente dessa forma, o que a gente está criando através do nosso mental, a gente está tendo mais consciência e aí a gente consegue, não sei nem se é um controle, sabe? São respostas que eu estou buscando para mim também, mas a gente consegue dar um direcionamento melhor para as coisas. E aí o segundo ponto é, já engatando nisso, se a gente está vivendo um karma, um dharma, é porque isso em algum momento dessa existência ou de alguma outra vida já passou pelo nosso mental. E o que a gente está pensando e manifestando nesse momento, em algum momento também vai se materializar. A gente está criando isso.
E aí tem, por eu buscar muito essa coisa de entender visualmente ou palpável, teve uma vez, eu não sei se o Gabriel e o Wellington não estavam junto lá no Raja quando o Otávio falou isso. E aí, quando ele soltou essa explicação que eu vou dar, minha cabeça explodiu, né? Porque eu levo muitas coisas para o lado matemático também, essa parte mais exata, pela minha área de trabalho, estudo. E aí ele falou sobre, quando a gente fala que o universo é mental, é como se cada cabeça gerasse uma função matemática que isso se materializa no nosso físico. E quando a gente pensa no mundo, então o mundo é uma manifestação de um emaranhado de funções matemáticas que o nosso mental cria. E aí eu fico refletindo sobre isso e eu vou muito além, assim, fico viajando, sabe? Porque são coisas que são interessantes para mim. E daí eu só queria colocar aqui como pontos que podem ser legais para alguém também. Pode ir, Wellington? Muito bom, Mayara. É, mas eu vou também falar sobre isso que você acabou de falar, foi muito bom. Mas eu queria fazer, já que o Gabriel estava tocando sobre o que nós achávamos sobre como deveria ser o estudo, as duas primeiras falas suas, dois primeiros dias, foi mais uma apresentação, Gabriel. Hoje eu vejo que nós começamos um estudo de fato. Por quê? Na apresentação, você falou, falou, e no final, quem quiser falar alguma coisa, fala alguma coisa. Mas no estudo, é isso daqui. Levantar a mãozinha e vamos debater sem pressa. Não temos pressa nenhuma de avançar linhas e linhas para dar chance para o nosso irmão Valmir, ano que vem, nos encontrar em São Paulo. Mas isso que a Mayara falou, nós temos que pensar o seguinte, ó, pensar. Pensamento concreto, insights. Nós temos essa capacidade de separar o que é o pensamento concreto e insights. Quando nós começarmos a separar o pensamento concreto de insight, nós já estamos muito bem. O que é o pensamento concreto? Nós não pensamos em absolutamente nada diferente daquilo que nós já ouvimos, lemos, ou alguém nos contou, ou seja, o nosso pensamento ele depende de que a gente tenha tido um contato anterior com algo. A gente não consegue pensar em algo que nós nunca tivemos contato. Isso é o pensamento concreto. Se a gente falar de, eu dei o exemplo do ornitorrinco, né, lá no Raja, muitas pessoas não conhecem o que é um ornitorrinco. E aí você vai explicar para a pessoa, o ornitorrinco, ele tem um bico de pato, ele tem uma pata aquática, ele parece uma lontra, o corpo. Aí a pessoa vai criando uma imagem mental. Então, da próxima vez, quando falar ornitorrinco, ela já vai criar essa imagem mental. Então, quando nós pensamos sobre algo que nós já lemos, a gente cria uma imagem mental. Isso é um pensamento concreto. Agora, um insight, aí, aquilo que o Gabriel falou também, tá além da sabedoria, no sentido intelectual, de buscar no livro. De repente, o insight vem quando você menos imagina, e aí que nós temos que saber diferenciar o que é o pensamento concreto e o insight. Mas eu também queria trazer, Gabriel, uma dúvida. Fique à vontade, tá? Isso eu quero externar para todo o grupo aqui. Esse é Tá? o ornitorrinco, Que caso... susto! Eu falei, caí. Isso, olha só, gente. Olha só. Imagine uma pessoa, pega uma pessoa simples. Eu dei o exemplo no Raja da minha mãe. Minha mãe é uma pessoa bastante simples. Se eu falar para ela que o que é um ornitorrinco, ela não vai conseguir imaginar. Mas se eu for descrevendo, olha que bichinho bonita. Ela, na próxima vez, mas ela vai pensar da forma como eu falei para ela. É diferente quando você visualiza. E eu dei exemplo de Deus também. E Deus? Qual é a imagem que nós temos de Deus? É a imagem que nós lemos sobre Deus. É a imagem que nos falaram sobre Deus. Mas qual é o verdadeiro significado de Deus? É um insight que nós vamos sentir. É através de um Wellington, samadhi. você me permite fazer uma parte aqui? Claro, claro, Porque Gabriel. é que você falou de uma coisa muito interessante. É, A mente concreta, ela vai lidar com aquilo que os nossos sentidos conseguem captar. A correto. luz, o cheiro, a temperatura,
o sabor, aquilo que a gente capta por meio dos cinco sentidos. Então, nossos cinco sentidos são os portais por meio dos quais o nosso corpo físico capta as vibrações do plano físico. Essas informações são depois unidas para formar uma informação maior. Então, a nossa mente concreta, ela está ligada com isso, de captar essas informações do mundo. Por isso que a mente ela fica embotada. Ela é estabelecida por hábitos. O insight tá, o insight transcende isso que a mente concreta faz. A mente concreta nos possibilita exercer o mundo aqui, exercer o movimento nesse plano, a vida nesse mundo. Mas o Kybalion, a sabedoria antiga, nos sugere algo que vai além disso. Não é só pagar boleto, acordar, tomar banho, comer, sabe? Nascer, crescer, reproduzir e morrer. Existe algo além. E esse algo além está para além da mente concreta. Para alcançar esse nível, é por meio da meditação. É buscando criar circunstâncias que possibilitem esses insights. Desculpa, Wellington. Eu queria trazer isso, Não, que é muito não, interessante. tranquilo, não, é isso mesmo. Mas o que eu queria, assim, a minha dúvida é que Caibalion, para mim, não é uma obra de Hermes. Isso que eu estou falando, uma dúvida, né? Eu tenho, assim, que o Caibalion é um livro introdutório sobre o hermetismo, escrito pelos três iniciados, que são três teósofos. Mas aí agora me bateu uma dúvida, que toda vez que aparece um entre parênteses ali, vem escrito por Caibalion, que nem ali, ó, o que está em cima, no segundo princípio da correspondência. O que está em cima é como que está embaixo, o que está embaixo é como que está em cima, o Caibalion. E aí me bateu uma dúvida, eu falei, mas o Caibalion não é o nome do livro em si, escrito pelos três iniciados, eles fizeram uma obra que reuniram estudos herméticos e deram o nome de Caibalion. Por que está aparecendo em cada ponto? Eu não quero, assim, Gabriel, eu estou querendo compartilhar essa minha dúvida. Eu, de repente, não tenho essa resposta, né? Não sei, o que você pensa? O Caibalion, o livro que recebe esse nome, O Caibalion, a filosofia do Antigo Egito e da Grécia, são comentários aos axiomas herméticos. Esses axiomas foram encontrados em pergaminhos que estavam perdidos no Mar Morto, pergaminhos de Nag Hammadi. Eles ficaram guardados durante muito tempo. Identificaram esses pergaminhos, descobriram e fizeram estudos. E, a partir daí, foi possível verificar a relação desses axiomas com uma filosofia antiga, relacionada à filosofia do Antigo Egito, que posteriormente alcançou a Grécia e depois, mais à frente, Roma e o mundo atual. Mas o Caibalion seria algo ligado a uma tradição ou uma espécie de organização que, em nome e a título dessa tradição, procura levar além do tempo, através das gerações, essa sabedoria que desperta esses insights, que desperta algo mais profundo e espiritual, que transcende uma vida ordinária, uma vida tão somente animal. Então, é algo que naquela época em que, por exemplo, durante a Idade Média, não era possível a gente falar sobre isso livremente. Porque existia o quê? A forca, a fogueira. Então, o Caibalion seria, assim, algo que diz respeito a uma chama viva, ou seja, a uma sabedoria eterna, a uma doutrina secreta, mas também uma escola de mistérios, formada por grandes seres, que, como pilares, como pilastras, colunas no templo, auxiliaram para que essas informações, que esse conhecimento, melhor dizendo, pudesse chegar até nós. E aí diz lá na introdução: ó, não deixeis apagar a chama, mantida de século em século nesta escura caverna, ou seja, neste mundo
profano, né? Neste templo sagrado, sustentada por puros ministros do amor, não deixeis apagar esta divina chama. O Siddhartha Gautama, o Buda, Jesus, Pitágoras, Platão, Amânio Sacas, Helena Blavatsky, esses grandes seres que, através dos tempos, dedicaram as suas vidas para nos auxiliar, trazendo para nós esse conhecimento. Então, Kaivalya seria uma tradição que existe ao longo dos tempos, certo? E que chegou até nós por meio desses ministros do amor, por meio desses heróis que encararam a resistência do preconceito, da ignorância, e ao mesmo tempo diz respeito a o que eu entendo como um portal para alcançar essa doutrina. Na verdade, é um termo que possui várias utilidades. Eu sinto dessa forma. Eu não estou trazendo aqui uma verdade absoluta. Olha, é isso, tá? Estamos trocando aqui reflexões. Mas eu sinto dessa forma. É o que eu sinto. Posso colocar mais um ponto de reflexão aqui? Vamos Na lá. verdade, são provocações que já passaram e ainda passam na minha cabeça. Olha, Mayara, você pode ficar ciente que você vai provocar à vontade, mas eu não caio nessa. Eu não sou provocável. Eu medito, entendeu? Paz e amor. Ninguém aqui vai Na cair na verdade, tua. na verdade, é um ponto que eu converso bastante com a Dai e que às vezes a gente fica pirando junto nesse ponto que eu vou falar agora, porque é, antes de chegar na sociedade teosófica, eu estudei muita coisa por conta e, né, o nosso ego faz a gente achar que, nossa, descobri o mundo e agora cheguei numa consciência que parece que era o topo, né? E aí a gente começa a fuçar mais e descobre, cada vez mais que você acha que está chegando perto do conhecimento, mais ele foge, porque você vê que você não sabe nada. E aí, no começo, quando eu entendi acho que entendi, né, essa parte do mentalismo, hoje em dia se fala muito sobre a gente cocriar, né, e aí, então você pensa, se o universo é mental, você vai pensar e você vai criar isso. E aí, quando você entra para essa reflexão que eu coloquei agora há pouco, sobre que a sua consciência não é o seu pensamento, entra no que vocês estavam falando sobre o pensamento ser concreto também, que na minha tradução eu comecei a entender assim, se eu quero chegar num ponto na minha vida, numa meta, então eu vou pensar sobre aquilo para criar aquilo. Mas e se a gente não colocar nenhum ponto conhecido? Que a gente só consegue colocar esse ponto conhecido porque é o pensamento concreto se manifestando. Se a gente coloca dessa forma com a consciência, você não está delimitando. Ao invés de chegar numa meta que você colocou, você pode alcançar algo além, porque, como o Wellington falou, a sua mente nem conhece aquele ponto ainda. Ela vai além, é algo desconhecido, que pode vir muito melhor e com muito mais aprendizado e coisas do tipo. Então, é só isso mesmo, a minha contribuição de agora. Apenas isso, né, Mayara? Eu queria trazer aqui também outro ponto de reflexão. Vamos pensar o seguinte: quando a gente analisa a nossa mente, a gente verifica o pensamento. Então, nós conseguimos identificar o pensamento. O que eu penso? Estou pensando. Em outro momento, a gente pode perceber, verificar, identificar um sentimento. Então, eu estou sentindo. E passar por vários processos, né? E aí a gente vai reduzindo, ou ampliando, não sei exatamente como seria. Mas chega um momento, ou seja, nós estamos exercendo um trabalho de observar. Estamos observando a mente. Mas o que que observa? O que que está observando alguma coisa? A mente observa propriamente? Ou será que a mente é o palco em que alguma coisa acontece? Tem um símbolo super interessante, que é o olho que tudo vê.
Esse olho que tudo vê não tem pálpebras. É um olho sem limite. Ele tudo observa. É, isso seria talvez a consciência, né? E não é uma consciência, mas a consciência, que é a nossa consciência. A consciência que está na Maiara, que está no Wellington, na Ana, no Fernando, é a consciência que está em mim. Mas, em alguma medida, isso precisa se adaptar e criar uma forma nesse mundo aqui, nesse plasma, e a gente não consegue alcançar assim, essa profundidade. Então, é a consciência. Mas, a gente pode observar também não só a mente, mas a gente pode observar uma flor. E a gente olha para a flor e observa as partes, as pétalas. A gente pode observar a água de um rio que está correndo, a água que cai na cachoeira, e se deter ali para tentar ir além das partes. Talvez realizando esse exercício, em algum momento a gente consiga identificar que não existe a flor ou não existe a mente que observa, mas uma consciência, por meio de formas distintas. Então existe a árvore, existe o passarinho, o peixinho, existe o ser humaninho que está no mundo. Existem as galáxias, as estrelas, que estão em formas, né? Formas materiais, substâncias, que é matéria. Então a gente consegue acessar a consciência por meio da matéria. Mas a gente já conhece uma frase, né, famosa, que energia é matéria, matéria é energia. E que é possível a gente fazer esse processo de transmutação ou transformação, já que a gente apenas muda a forma. Mas se exercer esse trabalho de observar, a gente percebe que existe algo que é o observador, que transcende as formas. Então, tudo é consciência. E aí, talvez o grande desafio é a gente conseguir perceber essa realidade na vida, sabe? Então, energia é matéria, matéria é consciência. Porque consciência é energia e energia é matéria. Porque por meio da matéria se manifesta a consciência, a grande consciência. Quando a gente percebe isso, a gente vai, a gente parece que explode um obstáculo e que deixa de existir aquele obstáculo que diz que eu estou nesse corpo aqui, o meu espírito. Não, o espírito está aqui, no corpo mesmo. Talvez o corpo seja um estado materializado do espírito, assim como o gelo é a forma mais condensada da água, que também é gasoso. E o problema está na mente, de conseguir fazer esse exercício de observar o mundo, mas ver a consciência em tudo. E aí, nesse ponto, tem uma questão super interessante, que tem tudo a ver com a doutrina secreta, especialmente com os fundamentos da filosofia esotérica. Quando a gente está lendo esse capítulo, o capítulo 2, na parte inicial, que trata do princípio do mentalismo, diz o seguinte: este princípio, calma, eu vou ler o axioma, o todo é mente, o universo é mental. Este princípio contém a verdade que tudo é mente. Explica que o todo, que é a realidade substancial que se oculta em todas as manifestações e aparências que conhecemos sob o nome de universo material, fenômenos da vida, matéria, energia, numa palavra, sobretudo o que tem aparência aos nossos sentidos materiais. Então é espírito. Esse todo que estamos falando é Deus, o grande arquiteto do universo, essa consciência que se projeta num processo mental.
Então, se Deus é uma grande mente pensante, o que somos nós? Esse todo, ele está subjacente a uma realidade una, em todas as manifestações e formas. Eu não quero ficar falando, falando. Eu estou aqui também fazendo uma provocação. Então, existe uma realidade subjacente, intrínseca, que é a consciência, que é a unidade de todas as coisas, a unidade da vida. E conseguir identificar isso, apesar da nossa mente confusa e embotada, isso já é, talvez seja a grande realização. Mas realizar isso de maneira espontânea a todo momento, aqui e agora. Não podemos esquecer também, irmãos, a grande frase que a HPB tem a respeito da mente, né? A mente é o grande assassino do real. A mente mente constantemente. É algo que nós também devemos estar atentos quanto a isso. Frequentemente. Sabe, teve uma época que eu estava estudando Caibalion, e aí eu estava comparando o Caibalion com a Voz do Silêncio. E aí eu estava fazendo uma relação assim também com a autocultura do ocultismo. E se você vê que esses axiomas do Caibalion, da Voz do Silêncio, o Timer ele discorre, ele disseca isso, e a gente vai perceber que o X da questão, sabe, a gente pega uma equação para resolver, o X da questão está na mente. E talvez esse X seja aquele liame entre a mente concreta e a mente abstrata. Porque a mente concreta, veja, a nossa personalidade ela vai se embrutecendo, se tornando bárbara, conforme a gente vive, vai acumulando memória de experiências vividas, e a gente vai carregando uma bagagem que empurra a gente sempre numa mesma direção. Meio que a gente não consegue agir diferente daquilo que a gente já viveu e experienciou. Romper isso, essa mente que está viciada, nossa, é aí que está o problema. E é meditando que a gente vai quebrando a pedra, sabe? Deixando o nosso ser mais sensível para essa espiritualidade. Hábitos. Posso falar? Sim, senhora. Não, é porque não tem como passar por isso e não falar do preferido, do Krishnamurti. Que eu estudei o Carvalho e depois, lá no Raja, fui cair justamente num livro do Krishnamurti que se chama A Mente Sem Medo, que eu já carreguei a Dai também para ler e as duas piraram junto, porque ele fala justamente sobre isso, que dá para fazer essa correlação. Porque primeiro eu cheguei nessa parte de entender esse mentalismo e aí eu pensei, nossa, vai funcionar tudo assim. Aí depois vem, você acha que você entendeu e aí chega essa parte de, não, mas você não tem que determinar nada. Porque se você está lidando com a sua consciência, não tem limitação, não tem cerquinha. Você tem que deixar aberto justamente para vir de uma forma espontânea. E aí, se alguém tiver curiosidade para correlacionar, tem essa parte desse livro que você comentou agora, e vários do Krishnamurti, que é o tal do Star Council, eu adoro falar sobre o que ele traz nos livros dele, né? Pois é. Sabe que nesses últimos dias eu tenho pensado muito sobre essa questão de estar consciente. Mas no sentido de perceber a vida, sabe? O que que eu estou fazendo, cara? Eu não estou falando aqui como, tipo, reproduzindo uma... Eu realmente tenho pensado muito sobre isso. Na verdade, a gente sempre pensa, né? Mas tem aqueles momentos que a gente meio que incorpora aquele negócio e sente como se estivesse na pontinha do dedo, no fiapo do cabelo. Será que eu estou realizando aquilo que minha alma pede? Que faz o meu coração vibrar? Eu acho que todos nós temos um tom, né? Uma melodia que a gente pode trazer ao mundo. Cada um do seu jeito, né?
Eu acho que a gente consegue realizar essa felicidade, essa satisfação, quando a gente se encontra e percebe o nosso lugar no mundo, né? Talvez numa profissão, por meio de um hobby, eu não sei. E a gente precisa estar muito consciente, atento. Mas se a gente vai se deixando levar pelos atos, pelas coisas, a gente se perde, né, no mundo. Oi, Ana. Oi, Wellington, poderia repetir a frase que você falou da Blavatsky? Sim, na Voz do Silêncio, está no fragmento 1, item 4, né? A mente é o grande assassino do real. E aí Ah, nós sempre falamos, a é mente porque quando... mente constantemente, frequentemente. E que o Ah, discípulo, sim. e que o discípulo mate o assassino. Isso, que o A discípulo mate. mente é o grande assassino do real. Que o discípulo mate o assassino. Agora, esse E matar não é cometer uma violência. Esse matar, isso não tem nada de teosófico. É Como o é que eu vou despertar da cometer? ilusão, é despertar da ilusão. Isso. É transmutar, né? Matar é um processo de transmutação, é transmutar a nossa mente. É, esses mitos antigos, como, por exemplo, do Santo Graal. O Santo Graal seria um cálice de ouro voltado para cima, que recebe essas influências mais elevadas. A pedra filosofal, que transforma tudo em ouro, na verdade é a mente sensível, a mente consciente, que consegue estar no aqui e no agora. Fazer esse trabalho de transmutação, né? O, só uma questão, Gabriel, só para não deixar dúvida. é, Uma vez nós fizemos uma discussão no grupo de membros livres sobre essa questão de mente, e teve pessoas que ficaram assim, não, como se a gente estivesse contra a nossa mente concreta, dizendo, não, eu sou graças à minha mente concreta. Nós estamos querendo dizer, do ponto de vista teosófico, que existe o corpo mental, e o corpo mental ele é dividido entre mental inferior e mental superior. O mental inferior, ele ainda está preso a essa, ele é preso até mesmo pela questão dos nossos corpos. Então, ele reflete esse pensamento concreto. Então, não podemos fazer nenhum tipo de analogia com outros tipos de ciências, ciências materialistas que falam a respeito da mente. Né? Nós estamos falando do ponto de vista mental, porque houve uma discussão muito grande, pessoas ficaram até assim, não, eu dou graças a Deus a mente que eu tenho. Não, peraí, não é bem assim. O que nós estamos querendo dizer é que o concreto ele está preso a esse mundo material, só de acordo com que vamos dizer, o que nós vemos, lemos, né? E o mental superior ele vem dos insights. Ana Carla? é, é a frase que o Wellington citou, eu lembrei de um... Tem nada a ver com teosofia, mas me fez lembrar, né, de um desenho animado que eu assistia na infância, que era Os Cavaleiros dos Zodíacos. Mas tem um- uma cena, um episódio que um cavaleiro lá de bronze estava lutando contra o cavaleiro de ouro, e o cavaleiro de ouro era cego, e por isso que ele era mais poderoso, né? Porque ele ouvia a voz interior, a voz da mente superior, né? E foi necessário o outro cavaleiro perder todos os sentidos, né? A audição, a visão, o olfato, para para acessar, né, o mental superior e vencer o outro cavaleiro que era cego, né, mas que, no caso, estava no patamar inferior a esse que tinha perdido todos os sentidos. Então, assim, eu penso que os sentidos, né, são a porta de entrada para a mente concreta, né, para o mental concreto, como você falou,
E para a gente silenciar, né, essa mente concreta, a gente tem que se desligar um pouco dos nossos sentidos, né, dos nossos sentidos que dá acesso ao mundo físico. Quando a gente silencia um pouco, a gente consegue acessar, né, outros patamares, né, de consciência, né, o mental superior. Assim, não é subestimando os cinco sentidos, né? Porque é necessário ter essa vivência, essa experiência material para o autodesenvolvimento, mas em certo momento é importante a gente ter essa desconexão, né? Para acessar os mundos superiores. Perfeito, muito bom. E é interessante que o desenho faz alusão justamente ao ouro e ao bronze. E o ouro seria o elemento mais precioso, nobre, áureo. E aí o cavaleiro de bronze precisa fechar esses cinco sentidos, né? Isso é um dos passos do yoga, né? É o tapas, né? O Tapas é yoga, disciplinas, né? Disciplinas. Yoga é Citta Vritti Nirodha, que é silenciar a mente, silenciar os sentidos. Citta Vritti Nirodha, né? Então, é silenciar os sentidos para poder ter a conexão superior. É exatamente o que a Ana Carla acabou de falar. Isso. Mas esse processo de fechar esses cinco sentidos tem um nome, né? Que eu não me recordo. Etapas é disciplina. Agora o nome não estou recordado assim desse processo mesmo. Sim. Mas a disciplina leva a isso também. Porque a gente precisa adestrar, né? Se adestrar para conseguir lidar com o mundo, né? Não deixar cair deixar ser levado pelos sentidos. Nós temos vários amigos aqui que já estão realizando, né? Já segurando o sentido da fala. Pratyahara aí, a questão que você estava querendo saber do yoga. Pratyahara. Pratyahara seria o desligamento dos sentidos. Para a gente despertar os sentidos internos, né? A audição interna, a visão interna, para olhar para dentro. Eu queria sugerir, quem sabe, nós lemos aqui hoje o princípio do mentalismo. Eu acho que a gente ainda pode falar mais sobre o princípio do mentalismo no próximo encontro. E eu gostaria de sugerir, então, que a gente, ao término desse encontro, que a gente possa levar essas reflexões para a nossa semana, até o próximo encontro, e que a gente faça pesquisas, ou leituras de outras obras distintas do Caibalion, e no próximo encontro, a gente dê continuidade trazendo resultados dessas nossas pesquisas. Deu para ver que o Valmir gosta de yoga, né? Que tal, de repente, você trazer uma apresentação do yoga, algo do yoga, assim, que tenha a ver com o princípio do mentalismo, que possa, assim, trazer um outro ponto de vista sobre esse assunto e enriquecer o nosso estudo. A Daiane, pelo que ela estava mencionando hoje no começo do nosso encontro, ela gosta de estudar cabala, né? Assuntos assim. Que tal, de repente, a Daiane trazer também um ponto de vista do princípio do mentalismo a partir da cabala? São sugestões, porque a gente enriquece o nosso estudo, vai além do hermetismo, e, nossa, isso vai ser fantástico demais. O que vocês acham da ideia? Então, Valmir, Daiane, eu estou achando que as duas Anas também estão super atentas aqui, ó. A Flávia deu joinha, a Ana também deu joinha, a Natália. Então, Natália, a Natália é Rosa Cruz, né, Natália? Você é da Rosa Cruz, não é? Então, de repente você pode trazer alguma coisa interessante da filosofia Rosa Cruz sobre esse assunto. E no próximo encontro a gente enriquece a nossa partilha aqui. O que vocês acham?
Então, ó, já temos aqui o Valmir, que vai trazer um ponto de vista do yoga. São sugestões, né? Sem imposição, gente. A Natália aqui do Rosacrucianismo, a Daiane, esse ponto de vista da Cabala, e no próximo encontro a gente continua falando sobre o princípio do mentalismo, tá bom? Ok. O Caio também é Rosa Cruz, Caio? Que legal, que legal. Então, no nosso próximo encontro, vamos contar com o apoio de todos vocês, tá? E vamos dar continuidade ao nosso estudo. Eu acho que a gente pode encaminhar para o encerramento agora. O que vocês acham? Maravilha. Eu gostaria de convidar o Wellington para conduzir essa nossa meditação final. Pode ser? Pode ser, Wellington? Você aceita? Sim, pode ser. Vamos tomar uma posição confortável, manter a nossa coluna ereta, elevar os nossos pensamentos, agradecer aos mestres que proporcionaram mais esse encontro, que possamos levar grandes reflexões para melhorar o nosso discernimento e, a partir daí, vivenciarmos cada vez mais o que estamos propondo a fazer cada dia no nosso plano físico. Ó vida oculta que vibras em cada átomo, ó luz oculta que brilhas em cada criatura, ó amor oculto que tudo abranges na unidade, saiba todo aquele que se sente uno contigo, que ele é por isso mesmo uno com todos os outros. Shanti, Shanti, Shanti. Paz profunda, meus irmãos.